Oi, meu nome é Gustavo Nogueira dos Santos e eu venho através desse vídeo apresentar a minha parte do trabalho de direitos reais do professor Bernardo Fiorini. E a questão 1 pergunta se a posse ela pode ser comercializada. No presente caso, temos um terreno invadido, onde a mulher ela anunciou no Facebook, num grupo de compra e venda, vendendo esse barraco. Mas como a área ela é invadida e não é de pertence da mulher, então a posse não pode ser comercializada. E eu venho aqui falar sobre a classificação da posse em relação aos vícios objetivos e subjetivos. Em relação aos vícios objetivos, a posse ela é injusta, pois ela apresenta a clandestinidade. E o que seria essa clandestinidade? É feita sem as formalidades legais e até mesmo evitando-as. E em questão do vício subjetivo, ele é de má fé, porque ela entrou clandestinamente nesse local, sem autorização de ninguém, e construiu um barraco. E para piorar, ela quis comercializar esse barraco, sabendo que esse local não pertencia a ela e que esse local era invadido, deixando assim a posse totalmente injusta em questão do vício objetivo e subjetivo, a má-fé. Está respondendo a terceira pergunta, e a classificação da posse seria a posse precária. A posse precária ela se tem por início como justa e legítima, e no decorrer do tempo ela se converte em injusta e ilegítima. Em razão de determinado fato, o titular da coisa exige sua devolução do possuidor, e esse se nega a devolvê-la. Em suma, a posse precária é obtida com abuso de confiança, ou direito precário, que se assemelha bastante ao crime de apropriação indébita. Se uma mulher anuncia a construção de um barraco em um terreno irregular e sinaliza como invadido, isso sugere uma ocupação não autorizada ou ilegal de propriedade. Do ponto de vista legal, isso pode ser considerado como uma invasão ou ocupação indevida, sujeito a medidas legais por parte do proprietário legítimo ou das autoridades competentes. Agora respondendo à questão 4. A medida de desprezar o tempo de posse da vendedora e iniciar uma nova contagem pode ter seus efeitos práticos. Nessa hipótese, a classificação da posse seria precária ou clandestina. Desprezar o tempo de posse da vendedora e iniciar uma nova contagem implica em considerar a posse como se tivesse começado recentemente. No caso de um barraco situado em terra invadida, onde a posse é injusta, a classificação da posse se teria como precária ou clandestina. A posse precária é aquela que é exercida sem título ou direito, enquanto a posse clandestina ocorre quando há conhecimento da ilegibilidade do ocupante. Dessa forma, a nova contagem do tempo de posse não altera a natureza da posse injusta, como pode ter implicações jurídicas na caracterização da posse e dos direitos do adquirente. Olá, meu nome é Maria Aline e no vídeo de hoje eu vou abordar um pouco sobre o que é a cessão à posse, né, qual a sua vantagem e se no caso em tela se aplica. Então, vamos começar. Eu gostaria primeiro, né, de estar explicando para vocês o que é a cessão à posse. O que seria isso? A cessão à posse ela está prevista no artigo 1248 do Código Civil. A atribuição da posse é um conceito jurídico que vai se dar através da aquisição da posse, que pode ser por um bem móvel ou imóvel, devido às melhorias, acréscimo feito por alguém que não é proprietário desse bem que está sendo realizadas as melhorias ou benfeitorias. Em outras palavras, quando a pessoa ela faz investimentos, plantações, construções em uma propriedade que não é sua, ela pode adquirir essa posse da mesma. Falamos, né, sobre o que é essa cessão à posse e agora a gente vai falar um pouco sobre as suas vantagens. Quais são as vantagens, né, sobre isso? Vou estar falando aqui com vocês 4 vantagens que pode ser feito da cessão à posse. A primeira dela é a uso capião.
A usucapião, ela vai se dar, né, com a posse através de melhorias, benfeitorias, ter ficado por um tempo contínuo. Então, é um meio legal, né, que pode ser feito para poder estar adquirindo a propriedade. É a primeira vantagem em relação à cessão à posse. A segunda vantagem está ligada com a questão do reconhecimento dos investimentos realizados. Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa ela vai ser indenizada, né, possivelmente, de acordo com até jurisprudências, que é o que a gente vai falar um pouco mais à frente, que as pessoas que fazem essas melhorias significativas, essas benfeitorias, elas sim vão ser ressarcidas, né, devido a esses investimentos. Elas vão ter esse reconhecimento dos investimentos feitos. Porque a pessoa que fez esses investimentos, plantação, construção, enfim, entre outras coisas, né, que pode-se considerar investimento, ela não é a proprietária daquele bem. Então, por esse caso, né, por esse motivo, ela sim vai ter o seu ressarcimento, o seu reconhecimento. A terceira vantagem é a estabilidade na posse. Ao considerar a aquisição, o sistema legal ele pode considerar, né, ele pode proporcionar uma estabilidade para a pessoa que realizou as melhorias. E a quarta vantagem, né, é o incentivo ao desenvolvimento e uso efetivo do recurso, que seria, né, o reconhecimento da atribuição da propriedade para que incentive as pessoas a fazerem melhorias, até para seu uso mesmo, sabe? Então, seria essa a quarta vantagem. Vale ainda lembrar que cada caso é um caso. Não significa se vai ter a cessão à posse que essas vantagens vão ser aplicadas. Então, tudo vai ser analisado de acordo com cada caso, se cada caso vai preencher os requisitos para poder usufruir dessas vantagens. Então, vale ressaltar muito bem isso, que vai depender de cada caso, porque cada caso tem algo muito específico. Então, às vezes, um detalhezinho pode ser que preencha, pode ser que não preencha o requisito e não há o que se falar ou há de se falar nessas vantagens. Então, lembre-se, cada caso é um caso. Como eu havia citado no início do vídeo, tem entendimentos de jurisprudência que fala que a cessão à posse ela vai se dar, né, através do usucapião, desde que preencha os seus requisitos. Então, se você tem a cessão à posse e preencheu todos os requisitos, há entendimentos, né, que fala que vai se dar o direito ao usucapião, mas desde que preencha os seus requisitos. Então, tem muitos julgados, de acordo com a minha pesquisa, que vai falar sobre isso. Preencheu os requisitos da usucapião, aí a cessão à posse ela vai se valer em relação a essa questão. Se não preenche os requisitos da usucapião, mas tem a cessão à posse, há entendimentos que falam que a pessoa não vai ter direito ao usucapião, mas ela vai ter direito a indenizações por benfeitorias. Agora que já sabemos o que é a cessão à posse e quais são as suas vantagens, vamos responder uma pergunta. No caso do link, né, que o professor enviou para a gente poder discutir sobre a questão em si, eu quero fazer a pergunta para vocês. No caso, em tela, vai se aplicar a cessão à posse? Não, gente, não vai se aplicar. Primeiro, trata-se de um bem público. Então, por se tratar de um bem público, não há o que se falar nem em usucapião. Então, porque você não faz usucapião de bem público. Então, no caso em tela, não se aplica a cessão à posse. Vale ainda lembrar, né, que o caso em si, ele se trata de uma invasão ao bem público. Não só de um bem público, ele se trata de uma invasão. Então, por este motivo, por se tratar de uma invasão, não há o que se falar em cessão à posse e muito menos em usucapião. Então, a cessão à posse, ela se dá somente por preencher os requisitos desde que seja sociedade privada. Por se falar em uma propriedade pública, não há o que se falar em usucapião e nem a cessão à posse. Com bases legais, né, a prefeitura ou o ente público, ele vai ter
um posicionamento diferente em relação a preocupar com a questão do uso capião ou não. Por exemplo, ele vai preocupar com a desocupação, enfim, com outras questões, que é o que foi feito no caso. Olá, meu nome é Gabriela Costa Pimenta e eu vim aqui falar um pouco sobre a minha parte do trabalho. Eu fiquei responsável pela questão 7, né? Que pergunta se caso a vendedora desista da venda, a ascensão/benfeitoria serão indenizadas. Então, por se tratar de uma posse de má-fé, de acordo com o artigo 1220 do Código Civil, ela só terá direito a indenizações das benfeitorias necessárias. Ela não terá direito de nenhum outro tipo de indenização, somente das benfeitorias necessárias. Eu fiz uma longa pesquisa, achei diversos julgados e 90% dos julgados sempre acolhem isso. Sempre falam que somente as benfeitorias necessárias, quando comprovadas necessárias, serão indenizadas. E que as outras benfeitorias realizadas não serão indenizadas e a pessoa realmente fez e perdeu aquilo, né? Agora, em relação à sessão, ela também não vai ter nenhum direito, principalmente pelo fato de ela não ter demonstrado animus domini. Ela não demonstrou que ela estava adentrando naquele território que não era dela, de propriedade dela, né? Que ela estava invadindo com a intenção de ser dona, com a intenção de morar ali, fazer benfeitorias para o seu próprio bem. Foi comprovado até por vizinhos, pessoas que moravam próximo, que ela só adentrou ali para construir aquilo para poder vender. Então, assim, ela não terá direito à ascensão também. Ela não se encaixa nos requisitos necessários. Em relação a esses quesitos, se ela desistir da venda, em relação a qual tipo de indenização que ela vai ser somente realmente as benfeitorias necessárias, que forem comprovadas necessárias. Que no caso dela é um pouco difícil de ser comprovado, já que ela adentrou no território que não era dela, no terreno que não era dela, e construiu com o único intuito de vender, para ganhar um lucro sobre aquilo, né? Então, assim, acho que seja bem difícil, nesse caso, demonstrar que foi feita alguma benfeitoria necessária e que ela vai receber algum tipo de indenização. Em diversas pesquisas que eu fiz em relação a doutrinas, jurisprudências, as pessoas realmente precisam demonstrar que foi, no caso, ela precisaria demonstrar que foi uma benfeitoria necessária para conseguir algum tipo de indenização. E é isso. Muito obrigada.